O título do experimento de hoje é Formação de Raios. O objetivo do experimento é compreender a formação de raios e relâmpagos, relacionando com a energia elétrica e a eletricidade estática. Agora, vamos conferir os materiais que precisaremos. Tubo de água, lenços de papel, 2 copos plásticos e papel alumínio. Como ferramentas, usaremos tesoura e fita adesiva. Se realizar o experimento num lugar claro, providenciar uma caixa com fundo preto para ver os raios. Estes são todos os materiais que utilizaremos. Agora, vamos montar o aparelho para armazenar eletricidade estática. Este aparelho se chama garrafa de Leyden. O aparelho pronto ficará assim. Primeiro, cortar o papel alumínio num tamanho para ajustá-lo no copo plástico. Envolver o papel alumínio no copo, começando a uns 2 centímetros da boca do copo. Deixar dobrada a parte do fundo. Agora, prender com fita adesiva num ponto a uns 2 centímetros da boca do copo plástico. Logo, embrulhar esta parte uma vez. Prender com fita adesiva inclusive no ponto onde terminou de embrulhá-lo. Depois, dobrar o fim do papel alumínio debaixo do copo. Montar 2 iguais a este. Em seguida, na entrada onde será armazenada a eletricidade estática, fazer uma asa com papel alumínio. Deve ter este formato e 6 centímetros de largura. Deve ser suficientemente comprido num comprimento que saia bastante fora do copo. Afinar a ponta para que adquira uma forma triangular. Dobrar esta parte numa largura de 2 centímetros. A asa ficou pronta. Agora, intercalá-la entre os 2 copos. Ficou pronta a garrafa de Leyden. Desta vez, usaremos a tesoura para gerar faíscas na garrafa de Leyden. Para isso, ligaremos o copo e a tesoura. Portanto, preparar um pedaço relativamente longo de papel alumínio com 6 centímetros de largura e dobrá-lo em 3 partes. Depois de dobrá-lo em 3, prender com fita adesiva uma das extremidades no papel alumínio, na parte externa da garrafa de Leyden. Logo, com uma fita adesiva, prender a outra extremidade na parte metálica da tesoura. Assim, terminamos os preparativos. Vamos armazenar a eletricidade estática nesta garrafa de Leyden, mas antes, vou explicar como armazená-la. Para evitar que o aparelho se mova, coloquei pedrinhas dentro. Ao esfregar o tubo com um lenço de papel, geramos eletricidade estática. O aparelho receberá e acumulará a eletricidade estática. A eletricidade estática é gerada na parte esfregada, fazer que esta parte quase toque na asa do aparelho. Se eu esfregar desta maneira, a asa se move, não é mesmo? Podem ver que a eletricidade estática vai se acumulando na garrafa de Leyden.
Agora, vamos tentar gerar um raio. Vou virar a asa para este lado para facilitar a visibilidade. Vejam o que acontece quando aproximo a ponta da tesoura na parte triangular desta asa. Agora, vou armazenar a eletricidade estática. A asa de alumínio se move rapidamente. Deve ter acumulado bastante eletricidade estática. Esfreguei umas 30 vezes. É melhor escurecer o ambiente para facilitar a visibilidade. Então, vamos testar. Desta maneira, conseguimos provocar faíscas. Como resultado do experimento, provocamos faíscas ao aproximar a parte metálica da tesoura no aparelho que continha eletricidade estática. O que gostaria que entendam é o seguinte: os raios e relâmpagos são fenômenos que ocorrem na atmosfera, onde se acumula eletricidade estática, ou seja, são descargas elétricas. Por último, gostaria de realizar 2 experimentos interessantes sobre eletricidade estática. Primeiro, acender a lâmpada fluorescente com eletricidade estática. A lâmpada se acendeu. Agora, o segundo experimento. É um experimento adicional. Aqui tem uma fita de embalagem. Vou amarrar a ponta. É necessário despedaçar a fita com um clipe ou algo similar. Ficará assim. Colocá-la numa mesa limpa e preparar o tubo de a pouco. Primeiro, friccionar bem a fita despedaçada. Se a fita for atraída pela mesa, está ótimo. Agora, friccionar o tubo. Eles se repelem e se equilibram com o mesmo tipo de eletricidade. Parecem medusas flutuando. Por fim, grudou no meu corpo. Acredito que os alunos se divertirão com brincadeiras como estas. A eletricidade estática é um fenômeno físico muito familiar. Alguns dão medo, como os raios, mas há outros interessantes que podemos testar. Experimentem outros entre vocês. Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado!